nós vamos hoje olhar o texto do Evangelho para o 26º domingo após Pentecostes, que é também o penúltimo domingo do ano da Igreja. E nessa época do ano, nós sabemos que os textos, especialmente do Evangelho e do Antigo Testamento, focalizam o tema da escatologia, o ensino sobre as últimas coisas. E o texto do Evangelho para esse dia é um texto clássico sobre o ensino da escatologia, é parte do ensino, do discurso de Jesus, feito no Monte das Oliveiras, e que está registrado em Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Vale lembrar aqui que o texto do Antigo Testamento para esse dia é um texto claramente escatológico, do profeta Daniel, capítulo 12, 1 a 3, em que ele fala de maneira bem explícita sobre a ressurreição, e o próprio Salmo do dia, o Salmo 16, traz lá consigo uma referência também à ressurreição, um salmo que é aplicado no livro de Atos à ressurreição de Cristo, mas que tem implicações naturalmente também para a nossa ressurreição. O texto de Marcos 13, então, nos leva a um discurso de Jesus feito diante dos seus discípulos em resposta a uma pergunta que eles haviam feito. Então, lemos Marcos 13, versículo 1. Kai ek poreuomeno autu ek tu hieru lege auto eiston mateton autu. Didaskale, ide potapoi litoi, kai potapai oikodomai. Nós temos aqui primeiro, iniciando essa frase, um genitivo absoluto, caracterizado pelo uso de um verbo no particípio, no genitivo, e um pronome pessoal também no genitivo. Ele se caracteriza pelo fato de ter um sujeito diferente daquele do verbo principal da frase. Autu, autós, terceira pessoa, o pronome pessoal, se refere a Jesus, e saindo ele do templo, diz para ele um dos seus discípulos. Então, um dos seus discípulos é o sujeito do verbo legei. Tendo Jesus saído do templo, dá para dizer assim, um dos seus discípulos lhe diz, didaskale. Aqui nós temos a forma do vocativo de didaskalos, ó mestre, é um chamamento. Ide potapoi litoi kai potapai oikodomai. Vê, olha, que grandiosas pedras e que grandiosos edifícios. Naturalmente que aqui a referência é feita ao templo, que é um objeto de orgulho para o povo judeu da época, um templo que ainda não estava totalmente reconstruído, ele estava num processo de reconstrução por Herodes, que acrescentou elementos àquele templo que havia sido construído por Salomão no Antigo Testamento, e que de fato era um edifício que chamava atenção, sem dúvida nenhuma. Versículo 2, Kai ho Jesus eipen auto. Blepeis tautas tas megalas oikodomás. Aqui nós temos uma pergunta. Jesus diz para ele, tu vês todas estas grandes edificações ou construções? U me afete ode litos epiliton, hos u me katalite. O me é a forma mais contundente que o grego tem para uma negativa. De maneira nenhuma, diz aqui, afete, o verbo afieme, usado então no auristo passivo, de nenhuma maneira será deixada aqui uma pedra sobre pedra, a qual não seja derrubada. Katalite, nós temos aqui essa forma também do auristo passivo, de katalio, que é usado normalmente no sentido de derrubar, de destruir. Então, de maneira nenhuma será deixada aqui uma pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada ou destruída. Naturalmente que a referência primeira que Jesus faz aqui é a queda de Jerusalém, que viria a acontecer cerca de 40 anos depois, o ano 70, quando
Os romanos, então, invadindo a Judéia, também invadiriam a cidade de Jerusalém e derrubariam os muros do próprio templo. Lendo todo o discurso de Jesus ao longo do capítulo 13 de Marcos e também nos textos paralelos, Mateus 24 e Lucas 21, nós vamos notar que há aqui algo muito interessante acontecendo, em que Jesus vai utilizar do evento histórico da queda de Jerusalém no ano 70 como um evento tipológico, ou seja, algo que aponta para algo maior, e que no próprio texto vai ficar evidenciado, em que Jesus vai falar sobre o fim de todas as coisas, o fim de tudo. Ele vai, em alguns momentos, aparentemente falar mais especificamente sobre o evento histórico que ocorreria 40 anos depois, cerca de 40 anos depois, com a queda de Jerusalém. E em outros momentos, ele nos dá claramente indicações de estar falando sobre o fim dos tempos. E há uma relação, então, tipológica, tipo e antítipo, o evento da queda de Jerusalém e o evento do fim dos tempos. Versículo 3, Kai katemeno autu eisto oros ton elaion, katenanti tu hieru, e perota auton katidian Petros, kai Jacobos, kai Ioannes, kai Andreas. Novamente temos aqui um genitivo absoluto no início da frase, e ele, estando sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, eperota perguntou-lhe a parte catidiana, uma expressão usada para dizer em separado, né? Perguntou a parte Pedro, Tiago, João e André. Então, esses 4 discípulos chegaram para Jesus, estando eles agora já tendo saído do templo, subido até o Monte das Oliveiras, onde eles tinham diante de si o templo, e então fazem uma pergunta para ele. Versículo 4. Eipon hemin, dize-nos, pote tauta estai kai tito semeion hotan mele tauta sinteleistai panta? Então, dize-nos, quando estas coisas serão. Note-se aqui que se usa o tauta, plural, de hutos, haute, tuto, plural neutro, e o verbo no singular. Isso é próprio da língua grega, usar o verbo no singular, na terceira pessoa do singular, para o neutro plural. Então, quando estas coisas serão, nós temos que traduzir no português, e qual o sinal? Ti to semeion. Qual é o sinal quando vierem a se consumar todas essas coisas? Aqui nós temos uma forma do verbo sinteléu, sinteleista é um presente infinitivo passivo, que dá a ideia de chegar ao final de algo, de se consumar alguma coisa. Ou seja, chegar não apenas num fim cronológico, mas uma consumação de um grande evento. Quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra daquele grande edifício do templo, naturalmente que para os discípulos isso significa algo tremendo. Então, eles querem saber qual é o sinal quando todas essas coisas deverão se concretizar, chegar ao seu final. Versículo 5, Rodei Jesus erxato legen autois. E Jesus começou a dizer para eles, Blepete, metis himas planese. Vejam, blepete é um imperativo presente, verbo blepo, ver, mas ver é usado muitas vezes no sentido de entender algo, ou seja, de estar atento para algo, de perceber alguma coisa que está diante de si. Então, vejam que não alguém vos engane. Planese, planao é enganar, é levar alguém ao erro. É interessante isso que Jesus, logo diante da pergunta dos discípulos, comece com um alerta. Não percebam bem, estejam atentos, compreendam a realidade, de modo que vocês não sejam por ninguém enganados. Portanto, há espaço para o engano, há espaço para o erro diante daquilo que virá a acontecer.
Versículo 6, poloi eleusontai epito onomatimu legontes hoti ego eimi kai polus planessusin. Muitos virão, eleusontai, o futuro de erchomai, muitos virão em meu nome. Intriga um pouco esse uso, virão em meu nome, porque pelo que nós vemos logo adiante, estes a quem Jesus está se referindo estão mentindo, são aqueles que tentam enganar, e Jesus está alertando os seus discípulos contra esses. Então, por que eles vêm em seu nome? Ao que tudo indica, a expressão aqui é usada no sentido de eles vêm usando o meu nome, usando equivocadamente o meu nome, porque eles dizem ego eimi, sou eu. É interessante que o ego eimi é uma expressão bastante usada por Jesus, especialmente no Evangelho de João. Ela tem um significado teológico muito, muito forte, mas aqui naturalmente que a referência é esta. Alguns virão dizendo, olha, sou eu quem? Bom, o Messias. Lá no Evangelho de Mateus, no texto paralelo, isso fica ainda mais evidenciado, quando lá então o evangelista nos traz as palavras, eu sou o Cristo. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, falsos cristos virão, falsos messias virão. Kai polus planessusin, e eles vão enganarão a muitos. Ou seja, diante dessa mensagem sobre os tempos do fim, diante dos eventos relacionados aos tempos do fim, Jesus começa com um alerta dizendo, olha, cuidado, estejam atentos, blépete, vejam, que ninguém os engane, porque vai ter gente chegando, usando o meu nome erradamente e dizendo que é o Messias, e vai ter gente que vai ser enganada. Continuando aqui então, versículo 7, hotande accusete polemus kai akoas polemon, me troeiste, dei genestai, al upo to telos. Mas quando vocês ouvirem guerras e ruído de guerras, ou seja, quando vocês escutarem que estão acontecendo guerras, há rumores de que guerras estão vindo, o alerta de Jesus é me troeiste. Troeiste é um imperativo presente passivo de troel, de ficar muito perturbado. Ele é um verbo não tão frequente, ele é usado apenas 4 vezes no Novo Testamento, e normalmente ele tem essa conotação de algo que está relacionado às coisas do fim, e enganos que haverá por parte de falsos profetas, por exemplo. É assim que ele é usado lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2:2, também no texto paralelo de Mateus 24, ainda em Lucas 24:37. Então, o alerta de Jesus é, quando vocês escutarem que há guerras, não se deixem ficar perturbados. Naturalmente que nós podemos ver aqui a referência à guerra, aquilo que aconteceria 20 e poucos anos depois, quase 30 anos depois, aliás, 40 anos depois, perto do ano 70, quando a invasão dos romanos provocaria uma guerra com os judeus. É uma referência possível, mas também nós podemos expandir isso aqui para outras guerras que ocorrem no mundo no futuro e que, de certa maneira, apontam para o futuro final deste mundo, quando Cristo vier novamente. Então, quando ele diz, olha, quando vocês escutarem a respeito de guerras, de rumores, barulhos de guerra, não se deixem perturbar. É muito comum e muito possível que as pessoas se perturbem quando há guerras, dizendo, olha, é o fim do mundo, algo nesse sentido. E aí ele tem uma expressão muito curiosa, dei genestai. Este dei é um verbo auxiliar, ele é usado algumas vezes nos evangelhos e normalmente ele tem essa conotação de algo que precisa ocorrer dentro do projeto divino. Por exemplo, ele é usado quando Jesus vai dizer que ele deve ir a Jerusalém e lá ele será rejeitado pelos principais sacerdotes e escribas e ele deverá morrer e ressuscitar. E aqui é dito deve acontecer. Genestai, verbo ginomai,
essas coisas aí de que nós estamos falando, ele diz, isso deve acontecer. Al upo to telos, mas ainda não é o fim. Telos, o final de todas as coisas. Ainda não é o final. Versículo 8. Egertesetai gar etnos kai basileia epi basileian. Esontai sesmoi katatopus. Esontai limoi. Arche odinon tauta. Pois, aqui temos um gar explicativo. Pois, se levantará uma nação, etnos, contra outro etnos, contra outra nação. E um reino contra reino. Haverá, esontai, o futuro do verbo eimi, no plural, literalmente serão, melhor tradução seria haverá, tremores de terra, terremotos, katatopos, essa é uma expressão, o katá com acusativo é muitas vezes usado no sentido local, haverá em cada lugar, dá para dizer assim, ou um lugar após o outro, haverá esses terremotos, haverá também fomes, limoi, e aí Jesus completa com esta frase, que não tem verbo, arche odinon tauta, estas coisas, princípio de dores. Archeodinon é uma expressão que também vai aparecer lá no texto paralelo, em Mateus. Odinon são especificamente as dores de parto, e assim que também normalmente as traduções têm trazido. Então, Jesus compara esses eventos como guerras, rumores de guerras, o levantamento de uma nação contra outra, ou seja, um espírito bélico, um espírito de conquista na terra, além de eventos na própria criação divina, como terremotos, e a consequência de tudo isso, de guerras, de um espírito bélico e de terremotos, fome na terra, e Jesus vai dizer, olha, isso ainda não é o nascimento. Isto é o princípio das dores do parto. E a comparação é muito interessante, porque o princípio das dores do parto, as contrações que a mulher tem antes de dar à luz, apontam para o fato de que algo muito importante irá acontecer, o nascimento de uma criança. Então, nesse sentido, Jesus utiliza destes eventos na vida das nações, na própria criação, como elementos que apontam para algo muito importante que acontecerá. E agora Jesus vai mudar um pouco do tema, saindo da relação entre as nações e da própria criação e indo para a relação entre a sociedade e os seus discípulos. Versículo 9, Blepete de rimeis realtus. Literalmente, e vejam vocês próprios. Novamente, blepete aqui no sentido de prestem atenção, cuidem, entendam o que está acontecendo. Então, daria para traduzir até, cuidem de vocês próprios. Paradosso sin rimas eis sinedria, kai eis sinagogás dareseste, kai epi hegemonon, kai basileon, stateseste heneken emu, eis martirion autois. Cuidem de vocês mesmos, estejam atentos, diz Jesus. Por quê? Entregarão vocês para sinédrios. Interessante, aqui temos a palavra no plural, sinédrios, ou seja, fazendo referência àquele grupo que julgava causas dentro do judaísmo daquela época. Entregarão vocês para sinédrios e em sinagogas dareseste. Isso é um futuro médio do verbo dero, que significa espancar alguém, bater em alguém. Então, em outras palavras, vão entregar vocês em sinédrios e vão bater, vão espancar vocês em sinagogas. E para governantes, hegemonon, e para reis, basileon, vocês serão colocados. Stateseste, nós temos aqui um futuro do verbo histemi, vocês serão colocados, é a voz passiva, ou seja, eles não estão indo lá por uma escolha própria, alguém os coloca lá. Interessante que não é dito por quem. Uma resposta imediata seria, bem, eles serão colocados diante de governantes e reis por parte de soldados, por exemplo. Mas o Novo Testamento muitas vezes utiliza de um verbo na voz passiva
sem evidenciar claramente o agente da passiva, ou seja, quem está agindo, e faz isso para referir-se a uma obra divina. Em outras palavras, nós podemos aqui dizer, isso vai acontecer com vocês e vocês vão ser entregues, então, para sinédrios, nas sinagogas, vocês vão ser espancados lá, né? E aqui, naturalmente, pelas pessoas que lá estarão, vão ser levados diante de governantes e reis, vão ser colocados diante deles, e não se pode tirar Deus dessa equação. Ou seja, Deus não está fora, o próprio Deus, de uma certa maneira, está por trás disso. É necessário que isso aconteça, Jesus havia dito agora há pouco. Só que ele diz, vocês vão ser colocados lá, Heneken emu, por causa de mim. Ou seja, o vínculo deles com Cristo os leva a serem colocados diante de governantes, diante de sinédrio, diante de reis. E até mesmo os leva a serem espancados por causa da fé, portanto. E isso tem um objetivo. Temos aí a preposição eis para, daria até para dizer com a finalidade, martirion autos, para testemunho a eles. Ou seja, o próprio fato dos discípulos de Jesus, e aqui nós podemos novamente expandir para a igreja cristã em todos os tempos, ser colocada em situações de perseguição, em última análise, acontece por causa do vínculo com Cristo e tem uma finalidade, a finalidade do testemunho para aqueles. Versículo 10, kai eis pantata etne proton dei kerichtenae to evangelion. E para todos os povos, aqui nós podemos questionar se ta etne é uma referência aos povos em geral ou aos gentios, visto que o contexto lá em que os discípulos estavam colocados diante de um domínio do Império Romano, que viria a invadir a Judéia um pouco antes do ano 70, e iria invadir o templo lá no ano 70, então talvez até o sentido de gentios aqui seria bom, mas pantata etne também é a expressão usada ao final do Evangelho de Mateus para se referir a todos os povos em geral. Então dá para dizer assim que é preciso primeiro proton dei kerichtenae ser proclamado. Kerisso no infinitivo auristo passivo. O Evangelho ser proclamado para todos os povos. Isso estabelece uma verdade muito importante, de que em meio a todos esses eventos, e Jesus está respondendo uma pergunta, quando vão acontecer essas coisas? Em meio a todos esses eventos negativos, daria para dizer assim, existe um sinal, um dos sinais que Jesus aponta para as coisas do fim, é a proclamação contínua do Evangelho para chegar a todos os povos, que em última análise é o grande objetivo de Deus de levar a palavra da salvação para todos os povos. É to evangelion, é o evangelho, é a boa nova. Versículo 11, kai hotan agusin himas paradidontes me promerimnate tilalesete alho eandote himin enekeine tehora tutolaleite ugar este himeis hoilaluntes alatopneuma torragion. Quando levarem vocês, entregando paradidontes, paradidomi é o mesmo verbo usado em relação a Judas, Judas é o traidor, então quando vos levarem traindo ou entregando, não se preocupem de antemão, promerimnate. Aqui nós temos um rapax, é a única vez que aparece este verbo no Novo Testamento. Merimnau é ter uma preocupação. A partícula pró, colocada antes, dá a ideia de uma preocupação de antemão. Então, em outras palavras, não se preocupem com antecedência. Em outras palavras, discípulos, vocês sabem que isso vai acontecer com vocês e não adianta vocês ficarem se preocupando de antemão. Isso vai acontecer. É o que Jesus está dizendo para eles. Parece que não é um grande consolo, mas ele diz, não se preocupem de antemão o que vocês irão falar. Interessante isso. Mas aquilo que porventura for dado, dote,
temos aí um auristo subjuntivo passivo de dídome, aquilo que for dado para vocês, naquela hora, isto vocês vão falar, isto falem. Por que isso? À primeira vista, parece dar a entender que os discípulos de Jesus não precisam saber nada, não ter nenhum conteúdo. Bom, mas ele está falando isso para discípulos que ele vinha orientando ao longo de 3 anos. Então, não é por aí. Naturalmente que ele fala para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. O ponto dele é, vocês não precisam ficar se angustiando de antemão quando coisas acontecerem, porque palavras lhes serão dadas. Mas como assim lhes serão dadas? Ele continua dizendo, ugar este rimeis roilaluntes, porque não são vocês os que falam, alato pneumatorragino, mas o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus conforta os seus discípulos com o fato de que nesses tempos do fim, em tempos difíceis, em tempos diferentes, em tempos que fogem da média, eles não terão que ter uma preocupação extrema sobre como é que eles vão convencer as pessoas naquele momento em que eles forem confrontados por autoridades, por exemplo. O Espírito Santo lhes dará as palavras. Naturalmente que nós poderíamos aqui, dentro do contexto, discípulos de Jesus, orientados por ele, o Espírito Santo trabalha sobre a palavra, o Espírito Santo promove Jesus Cristo e a sua obra, e é isso que ele fará, então, por meio da boca dos discípulos perseguidos de Jesus. Versículo 12, kai paradosse e adelphos adelphon eis thanaton, kai pater teknon, e entregará um irmão ao irmão para a morte, e um pai ao filho. Kai epanastesontai tekna epigoneis, kai thanatosusin autus. Aqui nós temos um quadro bastante dramático que Jesus coloca. Um irmão vai entregar o seu irmão para a morte, o pai ao filho, e epanastesontai. Epanistemi é um verbo usado aqui no futuro da voz média, que normalmente é usado num contexto de rebelião, é levantar-se contra. Ele é usado apenas 2 vezes aqui e lá no capítulo 10 de Mateus, em que Jesus havia enviado os discípulos para uma missão temporária, dá para dizer assim, e ele diz, olha, vão se levantar uns contra os outros de forma violenta, filhos contra pais, e os matarão. Notamos que isso aqui tudo é dentro do contexto do que ele havia dito lá no versículo 9, do Henekenemu eis martirion, ou seja, por causa de mim para testemunho. O que está em jogo aqui, em última análise, é o posicionamento dos discípulos em relação a Cristo. E o texto conclui, então, versículo 13, kai eseste misumenoi hipopanton diato onoma mu. E vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Lembrando aqui que o nome, no contexto bíblico, tem muito a ver, não apenas com a designação de alguém, mas com o que alguém é e o que alguém faz. Em outras palavras, vocês vão ser odiados por todos pelo vínculo que vocês têm comigo, o Salvador. E ele completa dizendo, Rodé hipomeinas eis telos hutos sotessetai. Mas aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Permanecer, hipomeno, aqui é o verbo usado para suportar num contexto de perseguições. Bem, esse é o texto do Evangelho para este penúltimo domingo do ano da Igreja, um texto claramente escatológico, e nós poderíamos talvez listar alguns pontos que são aqueles que Jesus alerta para os seus discípulos diante dos eventos que apontam para o fim. Um deles, lá no versículo 5, em que ele diz, olha, cuidado para ninguém enganar vocês. O engano é possível diante de eventos catastróficos, de sinais que apontam que esse mundo está chegando para o fim. Aproveitar disso para tentar enganar, para tentar ludibriar. E aí tem um segundo ponto em que ele diz no versículo 7, não fiquem perturbados. É muito comum que, diante de eventos, de catástrofes no mundo,
alguns falsos profetas tentem enganar os filhos de Deus, enganar os discípulos de Cristo, levando-os a ficarem perturbados. Mas como assim ficarem perturbados? Na verdade, focalizando aquilo que não deve ser a preocupação última deles, focalizando os sinais e não aquilo que virá. Um terceiro ponto importante que Jesus coloca, e nós encontramos lá no versículo 7, é quando ele diz que é necessário que isso ocorra. Nós já vimos que esse dei, essa partícula, esse verbo auxiliar, ele é usado para expressar aquilo que deve ocorrer dentro do projeto divino. Em outras palavras, quando Jesus diz isso deve acontecer, ele está dizendo, olha, Deus continua agindo, viu? Quando essas coisas ruins ocorrem, isso não significa que Deus está distante. Ele continua sendo o Senhor da história. E por trás de todos os eventos, Deus também está. Deus não é causa do mal, mas Deus não se distancia quando o mal acontece. E Deus utiliza mesmo do mal para o seu grande projeto de salvação, que continua valendo. Uma quarta observação a partir do texto nos vem lá no versículo 8, quando ele diz, olha, vai acontecer de se levantar um povo contra outro, um reino contra outro, haverá terremotos, haverá fome, mas isso é o princípio das dores. E aqui é importante que, com essas palavras, Jesus está dizendo, olha, tudo isso que vai acontecer é dramático e vocês vão viver isso, inclusive depois ser entregues para governantes e vocês vão ser espancados, inclusive, mas isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. De uma certa maneira, Jesus está dizendo, olhem, cuidem onde é que vocês estão fixando a sua atenção. É importante para toda a igreja cristã, ao longo da história, quando acontecem eventos como esses que Jesus descreve, a igreja está sendo orientada pelo Salvador Jesus Cristo de que isso não lhe é estranho. E isso não é estranho a Deus no seu projeto de salvar. Mas não é nisso que se coloca a atenção. Na verdade, a nossa atenção tem que ser colocada para aquilo para o que esses sinais apontam. Ou seja, em última análise, a vinda de Cristo, a ressurreição, o juízo final, a criação de novos céus e nova terra. E ainda mais uma observação quanto às perseguições e o testemunho. Nesse tempo difícil dos tempos do fim, e podemos dizer que vivemos esses tempos do fim, Cristo alerta a sua igreja de que haverá perseguição. Ele não engana os seus discípulos. No entanto, ele diz, vocês não estarão sozinhos. E ele diz isso de duas maneiras. Primeiro, porque vocês vão ser colocados diante de situações em que o próprio Espírito Santo vai usar da boca de vocês para dar um testemunho aos povos. E, além disso, vocês permaneçam até o fim, fiquem firmes. A gente está junto com vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus triuno está junto com a sua igreja. Vocês não estão sozinhos. Por isso, permaneçam até o fim. Vocês serão salvos. É significativo que a última palavra do texto seja exatamente um verbo na voz passiva, sotezetai, este será salvo. Salvação continua sendo e sempre é uma obra de Deus e um presente de Deus para o seu povo. Uma mensagem que deve ser lembrada pela igreja cristã nos tempos do fim.